não podemos perder nossas mãozinhas, que é um significado de sintonia, né, É Fabi? isso aí. Sejam bem-vindas ao 5º episódio do Pod Fab. 5º episódio. E Estamos hoje aí. a gente vai começar a falar sobre cirurgia. Agora que vai, Agora que o hein? negócio vai pegar fogo. Agora é a maior dúvida delas, né? E principalmente esse tema que vamos falar hoje é o primeiro que é a cirurgia que eu acho que a Fabiana mais realiza, né? Me corrija se eu estiver Sim, errada. É uma das cirurgias que eu mais realizo. Na E é verdade, que mais tem mama e dúvidas, né? abdômen. E é que elas mandam dúvidas o tempo Na inteiro. verdade, eu super entendo, assim, a cirurgia que eu acho que mais cirurgião plástico focado em corpo é a cirurgia que mais cirurgião plástico focado em corpo faz, né? Uhum. Porque é uma demanda muito grande, Sim. um incômodo muito grande das mulheres. Sim. Porque é fato que com a idade a gente vai tendo mudanças muito grandes, né? Da mama. Muito. E ação hormonal, gravidez, Sim. Engorda, emagrece. Tudo influencia Então, tudo muito, isso né? influencia muito o desenvolvimento da mama e o envelhecimento mamário, Sim. né? Porque a mama envelhece, como o nosso corpo envelhece junto com a gente. Lembra que nos últimos episódios, no 3º, a doutora explicou bastante sobre o envelhecimento facial, né? Então, é interessante mesmo a gente também entender que não é só a nossa face, né? Claro. São todas as partes do nosso corpo. A gente deu um spoiler, né? Todo mundo já entendeu o que está acontecendo, que já está aqui. Mas antes da gente começar... Seu recado, Thaís. Por favor, gente, assim, a gente tem sentido, uma distância, né, que a gente está mudando de plataforma, né? A gente nunca trabalhou muito no YouTube. Então, hoje a gente precisa da ajuda de vocês. Até para a gente entender mesmo o que vocês estão gostando, o que vocês estão querendo mais. Então, vou pedir. No YouTube, para quem ainda não tem um aplicativo baixado no celular, baixa, gente. É super simples. É a mesma coisa que você baixar um Instagram, um Facebook. Só você baixar ali e fazer seu login uma única vez, que depois ele já fica salvo ali e você tem acesso mais fácil, tá? Então, lá no YouTube você vai procurar pelo Pod Fabi, como fica escrito aqui, né, na nossa TV. E tem o Cortes Pod Fabi. Se inscrevam nos dois, é muito legal, porque que é o completo, né? Você pega de ponta a ponta do vídeo com todas as dicas e todas as explicações e, modéstia à parte, aulas que a doutora Fabiana está dando. A gente falou inicialmente, a gente começou com procedimentos, Sim. Então tem lá para vocês assistirem. O primeiro, que é um episódio Tá muito de lançamento, legal, que é da minha tá história, muito bonito. minha trajetória. O segundo é sobre botox, sobre toxina botulínica. Isso. O terceiro sobre preenchedores. Muito o quarto bem. sobre bioestimuladores. Isso. E fios também. E hoje a gente vai começar nesse caminho aqui da cirurgia plástica. Isso aí. Vou começar falando com vocês sobre cirurgia mamária, que é um tema, como a gente disse muito aqui, extenso, né? muito extenso. Então, a gente vai fazer alguns episódios, porque não Isso. dá para destrinchar tudo em um único episódio, vai ficar muito cansativo. Até porque tem gente que realmente tem a indicação só da inclusão da prótese, né? Tem gente que tem Exatamente. indicação da redução da mama, só da retirada de pele. Tem tantos E mais assuntos. que isso, Thaís, mais que isso, eu quero que vocês entendam nesse episódio o que realmente significa um implante mamário. O que significa uma prótese de mama? Isso. O que significa você colocar uma prótese de mama? Existe uma prótese ideal ou não? Existe uma prótese boa para mim ou boa para a Thaís? Se eu tenho mama, porque na verdade o que a gente vê hoje, independente do paciente ter volume mamário ou não, se é uma hipomastia. O que é uma hipomastia? É uma paciente que não tem mama, né? É uma paciente, aquela paciente que não tem nada. A gente chama de paciente reta, né? Retinho. Então, é uma hipomastia. Seja uma hipomastia ou uma gigantomastia, o paciente hoje ele chega ao consultório, independente de ter mama grande ou pequena, pedindo para colocar prótese. Sim. Então, independente de ter tecido mamário, todo mundo acha que para ter uma mama bonita, precisa colocar uma prótese. E aí, eu quero que vocês entendam neste episódio de hoje o que significa para o nosso corpo colocar um implante, né? O que significa para mim colocar um implante? Então, a gente vai começar a falar nesse episódio sobre implantes mamários, Sim. tá? Para a gente começar a destrinchar em
hipomastias ou não, em mastopexias, em redução de mama, em que se encaixa o uso ou não do implante. Então, o que eu posso colocar em todos? Em todas as mamas eu posso colocar ou não? Sim. Será que existe uma prótese ideal? Hoje a gente tem uma infinidade de marcas. Eu não vou falar sobre marcas aqui, porque tem marcas muito renomadas. E aí vale a pena cada um conversar com o seu médico, né? Sempre, gente, procurem orientação médica de um médico que seja um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Importantíssimo vocês saberem que tem um canal para vocês pesquisarem isso, tá? Doutora Fabiana é uma das pessoas assim que eu vejo nas redes sociais que mais bate sempre nessa tecla. Existe um site, gente, muito rápido. Vocês clicam ali, procura pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você vai botar o nome do profissional. sbcp.org.br, né? Mas assim, então, se a pessoa não lembrar, é tão simples. Você joga como pesquisar um cirurgião plástico. Encontre seu cirurgião plástico. Isso. Aí já vai aparecer lá e vai direto pro link. Se você tiver o número, né, o CRM, vai fazer um caminho mais rápido. Mas se você não tiver, só o nome, você acha também super rápido. Isso é importante, tá, gente? Porque a gente escuta muita coisa, né? E se você também está num estado que você não sabe a quem procurar, você pode também entrar no site da sociedade, colocar o seu estado lá, a sua cidade, e vai aparecer nomes de cirurgiões plásticos que pertencem à sociedade e que estão próximos a você. E aptos a realizar as cirurgias. É muito fácil hoje em dia, com a internet, a gente tem, né, possibilidades de estar segura, não cair em cilada, estar sempre ali fazendo as coisas com segurança. Muito cuidado, porque hoje as pessoas não pesquisam só por isso, as pessoas pesquisam por números, tá? Então, cuidado, fica atento. Às vezes a pessoa não escreve que é médico, bota só que é da área da beleza, que é da área da... Então, um pouco cuidado. Então, assim, é o que a gente vem falando em todos os episódios, né, Fabi? A nossa intenção aqui hoje é exatamente levar essa informação para vocês chegarem no médico da escolha de cada um, tá? Já sabendo o que perguntar, para onde correr, principalmente já chegando lá sabendo, é cirurgião plástico? Não é cirurgião plástico. Então, cabe esse alerta aí para vocês. Então é isso, ó, a gente está aqui, eu estou tirando o meu dia para fazer isso para vocês, para orientar vocês, tirando o meu dia de cirurgiã, né, para orientar vocês, para vocês não caírem em nenhuma cilada. Sabe, muitas pacientes, até seguidoras que ainda não tiveram oportunidade de passar por você, têm perguntado, mas Thaís, deixa eu entender, qual é a intenção de vocês? Por que a doutora Fabiana está querendo fazer esse podcast? O que vocês ganham com isso? É uma pergunta que a gente tem recebido, tá? O que você ganha com isso, Fabi? O que eu ganho com isso é levar conhecimento às pessoas, né? Eu acho que o mais importante de tudo... Você compartilhar o que você tem, né? Compartilhar o meu conhecimento. Porque um conhecimento sem compartilhar com ninguém, ele vazio, né? Não tem valor, né? E a gente vê tanta coisa, tantas informações ruins hoje, que eu gostaria de levar uma informação de qualidade para as pessoas que me seguem, para as pessoas que querem uma informação de qualidade. Aqui eu vou falar, eu não tenho nenhum conflito de interesse com nada, então a minha única intenção é essa, é levar para vocês a melhor informação, o que é certo. O que pode e o que não pode. O que pode e o que não pode. Então é isso, e eu vou começar a falar para vocês, então, sobre implantes mamários, como vocês chamam próteses de mama. Na verdade, quando a gente fala prótese, a gente está falando errado. Essa é a verdade, porque prótese não é exatamente um implante. A gente tem outros tipos de próteses, né? Órteses. Então, a gente está falando de implantes mamários, tá? Como vocês conhecem como prótese, a gente vai falar prótese aqui, tá? Mas, então, a prótese de mama, a gente tem uma enormidade de fatores que envolvem a criação de um implante mamário. Você sabia, Thaís? Não. A criação de um implante mamário, primeiro, é uma coisa muito complexa e ela veio evoluindo ao longo dos anos. Sim. Já é muito antigo, né, o implante, e teve uma evolução enorme ao longo desses anos. Antigamente... E continua tendo, né? Cada ano a gente tem novidades. Sim, aí o silicone médico, a indústria farmacêutica desenvolveu o silicone médico altamente coesivo, que é o que mais biocompatível, né?
porque tem que tomar muito cuidado com metais pesados, se tem metal pesado, se não tem. Por isso aquela complicação toda quando injeta um silicone industrial, que não é o silicone médico, a gente escuta que dá um pouco muita ainda complicação. sobre isso, né? Infelizmente, Sim. ainda tem, mas muito menos do Graças que a gente a Deus. via antigamente, tá? Eu cheguei a pegar muitas complicações. No início da minha residência, eu cheguei a pegar algumas complicações com silicone industrial que as pessoas injetavam no corpo. Não tinha essa cápsula ali, né? Para dar volume, né? E outra coisa, quando se criou o silicone médico, ele não era tão coesivo como ele é hoje. E a cápsula, né, que é o invólucro da prótese, ela não era tão biocompatível, né? Sim. Ela tinha muitas reações. E o silicone, ele era mais líquido, ele não era tão coesivo, então ele como se suasse entre os poros daquela cápsula. Sim. Então tinha muito silicone que extravasava e se misturava com a mama. Ficava no organismo ali da pessoa, ficava no organismo, né? E isso dava muitas complicações também. Sim. Eu lembro do meu professor, na época, no início da residência, ele tirando próteses muito antigas e tinha em volta da prótese calcificação. Cálcio mesmo, calcificado, como se fosse duro, osso, em volta da prótese. Por quê? Porque era o silicone que extravasava, né, na cobertura, que era um invólucro muito fino, e extravasava. E aí causava essa reação, né, de calcificação desse tecido, porque o próprio organismo, ele reage, né? Ele tenta te salvar desse corpo estranho que está ali. E essa era a reação que o nosso organismo fazia para deter, para que não extravasasse além da mama, não fosse para outras regiões do corpo, esse silicone. Então, o nosso organismo está ali. Ele é muito inteligente, né, gente? É muito inteligente. Então, a gente tem um sistema que é um sistema de proteção. Sim. Né? E esse sistema, ele se chama sistema autoimune. Né? Para quem assistiu o último episódio sobre os bioestimuladores de colágeno, a doutora falou bastante, inclusive, sobre isso, né? Quem tem doenças, o que pode, o que não pode ali fazer. E esse é um exemplo, né? Então, antes de falar do sistema autoimune para vocês, eu vou continuar contando um pouquinho da história do silicone. E aí, os silicones, eles foram evoluindo, né? A prótese de silicone, ela foi evoluindo muito. E, para nossa alegria, hoje a gente tem aí os silicones médicos, que são silicones altamente coesivos, com cápsulas mais biocompatíveis. E a textura dessa cápsula, dessa prótese, né? Ela pode ser de algumas maneiras diferentes. A cobertura, ela pode ser diferente, né? Então, a gente tem coberturas, antigamente era lisa, tá? Totalmente lisa. E, assim, a textura, como eu disse, o invólucro era fino, então, e o silicone era mais líquido, extravasava. Hoje, a gente tem uma cápsula mais espessa, isso aqui que a gente está falando, de uma cápsula lá dentro fica o silicone, é uma cápsula mais espessa, e essa cobertura, que é o que fica já junto ao nosso corpo, ela tem componentes diferentes. Ela pode ser texturizada, microtexturizada, nanotexturizada e poliuretano. Então, de empresas diferentes, a gente tem aí 4 opções, no mínimo, de cobertura de invólucro para o silicone. Então, quando eu vou procurar o meu médico, eu preciso saber qual é o invólucro, qual é a cobertura? Não necessariamente, gente. Se você está procurando um médico, que é um médico que tem conhecimento, ele vai te passar naturalmente, ético, né? Claro. Naturalmente ele vai te passar isso. Olha, a gente vai usar uma prótese X para o plano X, por isso e por isso, né? Porque cada textura dessas, a técnica interfere muito, né? Muda sim. Então, a gente tem, ó, vou mostrar para vocês. A gente tem a textura, a nanotextura, que é a mais nova, né? É a nanotextura. A gente tem
a texturizada, que são essas aqui, que é uma textura mais grossinha. Que é visível, assim, a diferença, né? É visível, olha, dá para ver? Consegue pegar aí a diferença de uma nanotextura para uma microtextura? Essa, na verdade, nem é uma micro, essa já é uma textura mais macro mesmo. Ela é uma textura mais espessinha, mas ela é uma texturizada. A gente tem uma microtextura, acho que eu não tenho a microtextura aqui, mas ela é um pouco mais... Deixa eu ver aqui qual é a mais fina. Mas elas são muito parecidas, tá vendo? Ela é um pouquinho menos rugosa, a microtextura. Sim. Não sei se consegue visualizar. E a gente tem o poliuretano, que é a textura mais espessa, que é essa aqui, é tipo uma espuminha. Tá vendo? Ó, é uma espuma, né? Então, essa é uma cobertura um pouco mais espessa. Então, a gente tem nanotextura, microtextura, macrotextura e poliuretano. Vamos colocar assim para ficar mais didático, né? Lembrando que isso aqui que a doutora faz é maravilhoso, que a gente não está dando aula para médico, né? Não. Ela está querendo realmente falar com o público. A gente está falando de uma maneira assim, eu estou falando de uma maneira bem leiga para vocês entenderem e ficar mais claro, fácil, né? De entendimento, senão fica muito complicado. Mas aí, gente, quando a gente vai fazer a opção, o médico geralmente, ele pode escolher, né, dentro dessas texturas, ele pode escolher um implante de uma marca X ou Y, pode trabalhar com várias marcas, não precisa trabalhar com uma única marca, né? Até porque e aí, cada caso é individualizado, né? Para cada caso, individualmente, escolher um implante diferente. E aí, quando a gente fala da textura, a gente está falando disso. Aí a gente parte para outra coisa. Depois que a gente falou da textura, a gente vem falar de formato. Então, a gente tem formatos redondos, que é isso. Que, assim, no meu ver, no Brasil, é a mais queridinha, né? É a mais querida. É o que as pacientes mais procuram, porque hoje em dia, as pacientes procuram uma mama com colo projetado. Sim. Que, na verdade, a mama fisiológica, ela não tem um colo colo arredondado. E quando ela fala colo, tá? É isso aqui, ó. É aqui, né? Não é para frente. É isso aqui. Então, o colo arredondado, aquela bolinha marcada, a gente só consegue com implante redondo. Com uma mama natural. Natural, dificilmente, a mama natural, ela não tem um formato redondo, ela tem um formato mais cônico. Né? Ela tem um colo mais vazio e uma projeção no mamilo, né? Sim. Então, quando a gente pensa num formato natural, a gente vem para isso aqui, ó. Tá? É um formato que o colo é mais vazio e tem uma projeção mais inferior. Onde está, né, essa que marquinha. O mamilo seria aqui, tá vendo? Isso aqui é um formato natural. Mais natural, né? Mais natural, né? E a gente tem o formato cônico também, que é um formato, aquele tipo sutiã da Madonna, que muita gente gosta também. Teve uma fase muito em alta, assim, alguns anos atrás, assim, super em alta, lógico. Logo que lançou a prótese cônica, muita gente pediu a prótese cônica. Então, ela tem, tá vendo aqui, ó, seria a projeção do mamilo, né? Então, a gente tem aqui, isso aqui, ó, como se fosse realmente um cone e o mamilo, ele tá aqui no ápice, tá? Então, ela tem uma projeção, sim, arredondada da base. Mais do que a nossa natural. Mais do que a natural, menos só que menos que a redonda. Sim. Então, ela tá ali no meio do caminho. Só que ela faz uma projeção bem grande do mamilo, tá? Para quem quer aquele peito mais pontudo, ela é ideal. Sim. Para quem quer uma mama redonda mesmo, a gente vai ter que ficar aqui nessas bom arredondadas. Que, assim, a gente consegue atender a todos os gostos, né? Todos os gostos. E aí, gente, quando a gente vai falar agora a gente falou de formato, a gente falou de redonda, a gente falou de cônica e a gente falou de natural, né? Então, a gente pode ter, ainda dentro disso, as projeções. Que é a projeção, encaixou aqui, projeção mais para frente ou menos. Não é aqui, no colo. É projeção para frente. É do volume mesmo. Quando a gente pensa em alta projeção, é uma prótese que ela se projeta mais para frente, tá?
e não para cima. Então, a gente vai pensar, doutora, eu quero uma prótese super alta, eu quero uma XH, uma extra alta. Então, o que é isso? É uma projeção anterior, não superior. Deu para entender? Deu. Para frente. Para frente e não para cima, tá? Porque muitas vezes vocês pensam que eu quero uma alta projeção, pensando assim equivocadamente que seria uma projeção para cima no colo. Né? E o que dá o colo, na verdade, não é ser alta projeção, XH, HI, não é nada disso. O que dá a projeção do colo é a base da prótese. É isso aqui, ó. O que marca realmente é a base da prótese, ó. Por isso que a cônica, ela também marca. Por quê? Porque a base dela é arredondada. Sim. Então, como a base da redonda, elas são arredondadas. Então, elas vão dar projeção de colo? Vão. Elas vão dar projeção de colo. Uma vai projetar para frente mais arredondada e a outra vai projetar para frente mais bicuda, mais cônica, né? Então, a diferença... E agora, quando a gente olha a base da natural, a gente olha isso aqui, ó. Olha a base. Ela não é arredondada. Ela é mais ovalada. Sim. Então, quando a gente vai falar de uma projeção natural, é óbvio que o colo ali não vai ficar tão redondo. Por quê? Porque ele não é redondo. A base da prótese natural é mais oval, né? Ela não é Ela redonda. É bem mais compatível do que a mama natural mesmo do nossa formação, né? Compatível, a gente fala compatível, Thaís, com a mama fisiológica, que não é, na verdade, hoje, a mama que a gente procura. Sim, né? A gente vê essa mudança, assim, né, ao longo desse tempo. Assim, eu tenho visto uma mudança agora... Tenho achado que as coisas estão mudando um pouquinho, Quando a gente até tá? lança, a doutora Fabiana tem um Instagram, né, que é DRA Fabiana Valera, que é muito legal, que ela sempre lança muitas caixinhas de pergunta. E uma das caixinhas que a gente tem botado sempre é exatamente isso. Qual a mama que você prefere? O colo mais natural ou o colo mais marcado? E ultimamente a gente tem recebido o colo mais natural. Né? Eu acho que, na verdade, é o meu nicho de paciente. Sem dúvida. Isso a gente conta com isso, tá? Uma opinião que a gente está falando pela nossa vivência daqui, né? É o pelo meu que nicho ela de vê paciente. no consultório. É óbvio que eu tenho pacientes que procuram, sim, a mama mais arredondada, um colo mais projetado. Uma mama maior, né? Eu quero um contorno mais bola, mais... Enfim, mas a grande maioria, quando eu posto isso, realmente pede um colo mais natural. Sim. Eu acho que pela faixa etária, eu acho que, né, uma série de coisas que envolvem ali o meu público. Sim. Mas a gente vê médicos que têm um perfil mais jovem, que quer uma mama mais redonda. Bem mais marcada. Né? Mais marcada, com próteses maiores. Sim. Então, cada um procura dentro do que gosta, dentro do que deseja. Ai, obrigada, Marta. Por isso que é interessante, assim, né? A gente ter diversos perfis de médicos, porque a gente tem diversos perfis de pacientes, né? E, geralmente, o paciente, ele sabe a quem ele procura. Exatamente. Né? Ele se identifica, né? A gente vai se identificando. Como eu me identifico com tantas coisas, eu me identifico e sigo algumas pessoas que eu acho Exatamente. que falam mais a sua língua. E aí, vamos lá, a gente falou do silicone, da evolução do silicone, que ele veio evoluindo ao longo do tempo, de um silicone mais líquido para um silicone mais coeso, mais duro, e para as coberturas, né? Que são lá a texturizada, microtexturizada, nanotexturizada e poliuretano. Eu gosto bastante de todas as texturas e escolho, de acordo com cada caso, uma textura diferente. Sim. Tá? E isso é uma coisa que vocês precisam conversar com o médico. Porque como a gente teve um boom muito grande, né, da inclusão dos implantes, a gente realmente, eu acho que perdeu alguns médicos e os próprios pacientes. Acho que está indo muito no automático, né? Muito no automático. Acho que simplesmente é chegar lá e bota Escolhe, uma bola aí. Faz aí e vamos. E até a gente percebe isso, né? Eu vejo chegando muito no consultório e assim, às vezes até com alguma queixa e não sabe nem
Marca nada. Tamanho, nada. formato, Absolutamente textura, nada. Gente, todo implante, ele vem com um cartão que vocês podem pedir ao médico o cartão e Devem pedir. Guarda esse cartãozinho, porque uma vez, isso é uma coisa que a gente tem que falar muito, uma vez você tendo colocado uma prótese, se você é jovem, naturalmente, pelo menos mais uma cirurgia ao longo da sua vida você vai ter que fazer, obrigatoriamente. Ou por estética, ou por alguma complicação com o implante, ou assim, quando a gente pensa, umas meninas aí de 20 e poucos anos colocando implante, vai viver até 80, né? Ao longo da vida, quantas cirurgias de mama vai ter que fazer? Sim. Antigamente, era uma pergunta que surgia até com muita frequência, hoje até que parou um pouquinho. Mas, doutora, é obrigatório trocar com 10 anos? Porque antigamente tinha isso, né? Sim, a gente dava um limite antigamente, justamente por conta desse extravasamento do silicone. Lá dos primórdios, né? Então, ficou muito na cabeça essa coisa dos 10 anos. Hoje, a gente não tem muito isso de 10 anos. Não tem uma data específica, não tem uma data. Tempo, pode né? ser mas antes e pode ser depois. Pode ser antes também, Sim. né? Pode ser depois. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque a troca ela vai ser necessária em algum momento. Sim. Quanto tempo a gente não prevê. Por isso eu peço sempre para os pacientes, a gente tem essa conversa seriamente, quando decide por colocar o implante, de se comprometer a fazer o autoexame, de se comprometer a fazer a ressonância, que é o melhor exame para visualização. A ressonância nuclear magnética das mamas, né? A ressonância nuclear magnética, ela passa a ser o exame de escolha para visualização dos implantes. Porque aí ela consegue enxergar toda a mama e o implante, se esse implante está viável, se esse implante não está viável, se ele está saudável, se ele não está, se ele virou, se ele não virou, se ele tem dobra ou não, né? Então, é interessante que todo mundo saiba que a partir do momento que você colocou uma prótese, você naturalmente vai ter que se comprometer a fazer esse exame pelo menos umas 2 vezes, uma vez a cada 2 anos, pelo menos, para a gente saber em que situação se encontra esse implante. Manter, né, seus exames de rotina normais. Não sei se vocês sabem, gente, mas a doutora Fabiana só atende mulheres, né? A gente só trabalha com público feminino. Então, é uma conversa que a gente tem diariamente, né? Fazer o preventivo, estar sempre na sua ginecologista, independentemente de você ter acabado de realizar uma cirurgia plástica, não deixa de ir na sua ginecologista. E aí, quem tem o implante pode fazer, naturalmente, né? Com certeza. Ultrassonografia da mama, mamografia, tudo isso normal. Outra coisa, gente, o implante, a prótese, ela não causa câncer. Então, assim, eu tô com câncer de mama, foi causado pela prótese. Não, mas, assim, também não previne. Sim. Então, vamos lá. Uma coisa, outra coisa. Você não está livre de fazer seu exame. Sim. Você tem que continuar fazendo seu exame normalmente. E pode, autoexame, com a prótese mamografia, normal, né? Não tem essa de Porque estourar. muita não gente estoura. tem essa pode, dúvida, né? Eu tenho até um videozinho que eu tô com um salto pisando. Não vai estourar. Então, assim, vocês podem fazer tranquilamente a mamografia, a ultrassonografia. E aí, gente, tem uma... Quando eu começo a falar isso, aí começa a vir um monte de coisa na minha cabeça. Quando a gente pensa em câncer, aí a gente vai pensar assim, não causa câncer. Mas a gente tem, sim, o BAL-CL, que é um linfoma que foi levantado, né, há uns 2 anos, 3 anos atrás, mais ou menos, alguns casos de BAL-CL, que é um linfoma de células gigantes, que levantaram a hipótese de ter sido causado por implante né? de uma marca específica, tá? Ela era microtexturizada e causou um boom, e é uma marca específica. Se você jogar aí no Google, você vai ver qual foi a prótese que causou o BAL-CL, né, nesse período, e que aí a gente teve até um recall, a gente teve algumas coisas que mudaram a partir disso, mas tirando isso, não tem outras causas de outros tipos de câncer, só o linfoma de células gigantes mesmo, mas é um percentual muito baixo também.
foi um percentual muito baixo, foi mundial. Isso não foi no Brasil somente. No Brasil tivemos alguns casos. Assim, me corrija se eu estiver errado, mas o Brasil é um dos maiores países de inclusão de prótese de mama, né? Sim, perde para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos mais. Mas em cirurgia plástica como um todo, eu acredito. Mas não sei como está isso hoje, mas sempre foi assim, né? Brasil e Estados Unidos ali, bem apertadinho. Até pelo número também, né? De número habitantes, populacional, né? Mas aí, gente, o BALCL... Mas o que você falou que é interessante, não tem correlação na maioria dos casos, mas não previne, tá, gente? Muita gente fica, eu botei prótese, então tá tudo bem, não preciso mais ver. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, o BALCL, eu vou dar uma dica para vocês, assim, para você, se tiver uma amiga que tem prótese e assim, o que eu tenho que prestar atenção para um diagnóstico de um linfoma causado por uma prótese? O que eu tenho, o que eu preciso correr quando acontecer, doutora? Então, o BALCL, ele é um linfoma de células gigantes causado por um implante. E o que é o principal sintoma é o aumento brusco da mama por produção de líquido. Então, causa o BALCL, a mama de repente, o paciente de repente viu, a minha mama aumentou de volume. E não necessariamente as duas. Não necessariamente, geralmente é uma só. Então, de repente, ela aumenta de volume, um aumento grande de volume, e tem líquido. E sai pelo mamilo? Não sai pelo mamilo. Mas, Thaís, assim, é muito fácil de fazer o diagnóstico, a gente mesmo procurar uma ajuda médica. Por quê? Porque é uma coisa aguda. Então, de repente, minha mama aumentou de volume. Aquela frase da noite para o dia, né? Porque assim, como ele vai aumentando, ele não vai assim aos pouquinhos, mas de repente você vê que a sua mama está maior que a outra. Uma mama minha está maior que a outra. O que aconteceu? Aí vai fazer uma ultrassonografia, tem líquido. Opa! Aí já realmente... é um alerta, né? Já é um alerta. Nem sempre seroma quer dizer BALCL. Seroma, gente, o que é um seroma? líquido acumulado ali na mama, né? Mas isso, gente, é com anos de prótese. Geralmente, o seroma recente não é BALCL. Tem a ver com o processo cirúrgico mesmo, mesmo, Por quê? Porque né? o BALCL, ele é como se fosse uma reação a longo prazo. Sim. Então, geralmente, tem mais anos que você tem a prótese, né? E aí, de repente, essa prótese aumentou de volume, e aí você vai procurar um médico, o seu cirurgião plástico, ou vai procurar um mastologista, e aí a gente vai fazer uma punção, vai mandar esse líquido para análise, faz uma e aí a gente faz o diagnóstico. Sim. Se for BALCL, qual é o tratamento? O tratamento é a retirada das próteses em bloco. O que significa isso? É retirar a prótese com cápsula com tudo junto. É uma ressecção cirúrgica em bloco, tá? Só para vocês entenderem assim, bem simples. É abrir a mama, tirou prótese, tirou cápsula, tirou tudo junto, sem deixar nada. Limpa a mama toda. E ali está tratado o câncer, tá? O que não pode é deixar isso evoluir. Sim. Porque se você deixa, a evolução é ruim. Então, minha mama aumentou de volume, eu deixei, ficou e... Não, isso não pode. Por isso eu falo, sempre tem que se observar, tocar, sentir a mama. Ter essa rotina mesmo, né? De você estar sempre em contato ali com os seus Porque exames. a cura é 100%, né? Praticamente 100%. Quando a gente faz um diagnóstico recente, a gente faz o tratamento cirúrgico logo, pronto, tratou. Né? Agora, posso colocar novamente prótese? Isso é muito discutido. Imediatamente, não. E mesmo a longo prazo, isso é uma coisa que tem que ser muito discutida, dependendo do caso. E se vai poder colocar a prótese ou não. Isso ainda é muito discutido entre os médicos, inclusive. Qual caso a gente pode recolocar esse implante e não recolocar. Tá? Gente, medicina, tudo é assim, né, Fabi? É cada caso. É muito individual, né? Não tem como. Então, a gente vê muito isso assim, chegando na clínica. Por exemplo, minha amiga
um pouquinho mais alta do que eu, um pouquinho mais magra, um pouquinho mais larga, mas eu quero a prótese igual a dela. Isso é viável? Não é viável, né? Não tem como. A gente dá a gente faz uma comparação que, assim, você tem que entender que é o seu implante, mas a sua mama. Uhum. Então, o que ficou para Thaís, um 300 que ficou para ela grande, para mim, que não tenho mama nenhuma, pode ficar diferente. Sim. Então, não adianta comparar. Isso não adianta comparar, tá? Mas, para finalizar o BALCL, é isso. Uhum. O alerta que eu deixo aqui... É bom ficar esse alerta. O alerta que eu deixo aqui. Tenho prótese de mama há 3, 4 anos e, de repente, a minha mama aumentou de volume muito rápido. E o que eu faço agora? Procuro o seu médico, não precisa se apavorar. Procura o seu médico, ele vai fazer toda a orientação, vai fazer a punção na sua mama, vai mandar esse líquido para análise. E se for o BALCL, aí tem que retirar realmente o implante, retirar a cápsula e pronto. Tá? É isso, o tratamento é basicamente esse. Uma dúvida, Fabi, que muitas delas têm, o tempo inteiro essa pergunta surge. Doutora, como que você inclui esse implante em mim? É por cima do músculo? É por trás do músculo? O que diferencia isso? Até para elas entenderem, né? Então, eu até falei esses dias no Instagram, falei sobre isso. Gente, o colocar embaixo do músculo hoje... tem muitos médicos que colocam embaixo do músculo, inclusive em cirurgias primárias. Alguns médicos não usam poliuretano, que o poliuretano ele tem que ser colocado subglandular. Que é por cima do músculo. Acima do músculo. Quando a gente pensa em prótese de poliuretano, que é essa textura mais espessa, ele não pode ser colocado embaixo do músculo. E como muitos médicos hoje usam a nanotextura, ela precisa ser colocada embaixo do músculo. Então, a gente tem o dual plane, que é uma técnica que a gente coloca essa prótese nanotexturizada embaixo da musculatura. Então, quando é que eu coloco? Ou vai ser uma escolha do médico, que só trabalha com nanotextura, que aí, pela textura da não prótese, tem como vai ter que recorrer a essa técnica. Vai ter que recorrer à técnica do submuscular. Existem médicos que colocam a nanotextura embaixo da glândula mamária, mas o risco dessa prótese fazer rotação é muito grande, dela virar, né? Cede um pouco, né? Fica mais solta, digamos assim. Porque ela não tem aderência. Quando a gente pensa no poliuretano, a gente está pensando tipo uma espuma. Então, ela tem mais aderência ao tecido glandular. Quando a gente pensa numa nanotextura, a nanotextura ela não adere. Então, o risco de rotação é maior, né? Já embaixo do músculo. Já embaixo do músculo, o músculo está ali segurando. Sim. Então, essa é uma das indicações. O médico que só usa nanotextura, geralmente ele vai ter que partir para um submuscular. Antigamente, Fabi, muita gente tinha essa ideia de que você botava a prótese embaixo do músculo, sua mama nunca mais cedia. Não tinha muito isso, assim? Isso já caiu por terra há muito tempo. A gente já fala muito, né, em waterfall, que é aquela mama em cascata. O que é isso? A prótese ficou presa e a mama caiu por cima. Ao longo dos anos, que a gente falava acontece, antigamente, né? em dupla bolha, mas agora a gente trocou o nome pelo waterfall, que é o tipo em cascata, né? Porque fica a prótese presa e a mama por cima. E bottom out também. Fica um resultado bem ruim, assim, né? Bem ruim. Então, quando já é um paciente, aí a gente vai passar por uma outra indicação. O paciente ele tem uma prótese de poliuretano. Eu, por exemplo, eu tenho uma prótese de poliuretano subglandular. Aí, eu com 10 anos de prótese, estou sentindo uma dorzinha na minha mama, tive uma contratura capsular, que é o que pode acontecer, a mama começa a ficar endurecida. Isso você também sente ao seu toque, Você também né? vai sentir. A mama começou a ficar dura, dolorida, endurecida, já tenho 10 anos quase de prótese ou mais. O que eu faço agora? Vamos fazer uma ressonância, vamos ver qual é o diagnóstico. Se for uma contratura capsular, eu vou ter que tirar essa prótese. Por quê? Porque ela evolui para mais dor. Então, ela tem graus, né, dentro da contratura. Ela evolui do grau 1 ao grau 4 e ela vai evoluindo com dor, com distorção mamária, né?
E aí eu preciso... Precisa sair correndo para trocar? Não precisa sair correndo, porque ninguém vai morrer de contratura capsular. Isso, tá? é ótimo você falar. Ninguém vai morrer por contratura capsular, mas é uma coisa que incomoda, né? Então, você vai ter que procurar um médico, um cirurgião plástico, para poder trocar a sua prótese. E aí, quando eu tenho uma poliuretano subglandular que fez uma contratura capsular, qual é a próxima opção? Você substituir aí eu vou ter que isso, substituir essa prótese e geralmente eu vou ter que substituir para enganar um pouco o meu organismo. Eu vou colocar essa prótese embaixo do músculo. E aí uma outra textura. Aí é uma outra textura. Eu não posso mais colocar o poliuretano. Eu vou colocar a texturizada ou a nanotextura. Isso pode ser feito no ato cirúrgico, né? Você tira uma e já coloca outra imediatamente, Isso é imediatamente no ato cirúrgico. Quem tem contratura capsular, a gente tira uma prótese e coloca outra. Não é uma cirurgia que eu preciso de um prazo, né? Eu vou ter que tirar a prótese e ficar sem prótese. Não. Contratura capsular a gente resolve em um ato cirúrgico. A gente retira a prótese, retira a cápsula, que ela vai estar mais dura, mais espessa. Então, muita gente vê isso nas redes sociais, né? Tem muita gente, inclusive a doutora mesmo tem Eu tenho lá vídeo mostrando que é a contratura. Que ela corta, né? Você vem com uma tesourinha e corta e todo mundo fala, nossa, mas o que é isso? Parece um plástico, mas o que é? É aquilo que você começou a falar lá atrás, né? Que é uma reação do teu organismo, é uma reação do nosso organismo. E ele vai fazendo essa reação e vai envolvendo a prótese. Por isso que a contratura capsular, geralmente, é quem tem muito tempo de prótese. Porque foi reagindo. Nosso corpo está ali para nos proteger. E aí fez lá uma cápsula mais espessa, mais endurecida, que vai apertando, comprimindo o implante. Então, ele vai deformando. Ele vai ficando mais deformado. E aí dá uma distorção na mama, né? Além de dor, a gente vai sentir o quê? Estranho, meu mamilo, diferente, né? Meu mamilo de um lado tá olhando para um lado, de um outro tá estranho, tá torto, não era torto, agora tá torto, né? Isso pode ser da contratura capsular. Então, quando a gente tem a contratura capsular por uma prótese de poliuretano, a gente vai passar para um submuscular por uma outra textura, que não pode ser o poliuretano. Aí a gente vai ter que ser uma nanotextura ou uma microtextura. E o exame é de fácil verificação, é ressonância, muito fácil. Né? Geralmente, assim, a gente faz o diagnóstico clínico. Ao tocar, a gente já sabe. Você só não vai saber mais ou menos o grau, né? O grau também, Thaís, porque o grau é clínico. É a evolução da dor, né? Então, a gente sabe, sim, se é um grau 2, grau 3, grau 4, de acordo com a queixa do paciente, né? A maioria das próteses, dos implantes, né? Eles têm garantia, né? Garantias, a maioria tem 10 anos para contratura e para ruptura, se eu não me engano. A maioria deles tem para contratura e ruptura. Tem um tempo ali, né? Tem um prazo, tem um prazo. Legal. As empresas dão um prazo. Por isso que é importante, gente, além de vocês saberem, né, o que você tem no seu organismo, até para você ter toda essa documentação, para você saber a quem recorrer, né, no momento desse. Exatamente. Porque às vezes você até tem direito a um outro exatamente, implante e não sabe. Uma das coisas que eu acho muito legais, assim, da rotina do atendimento da doutora Fabiana em consultório, a paciente foi lá na sua primeira revisão, às vezes a pessoa está sozinha na primeira e tudo mais, ela deixa para dar numa segunda, dá toda a documentação, a gente pede para a pessoa assinar, tem tudo ali registrado, sabe? O livrinho, com o volume que é, a textura que é, a data que foi feito, como foi feito, para você guardar isso como seu documento. Nesse documento, o médico coloca para vocês qual foi a prótese, em que plano foi inserida a prótese, se subglandular ou se submuscular, a data da inclusão, né? Então, tudo tem ali, naquele papelzinho. É um cartãozinho que você guarda. Porque se, porventura, você não voltou no médico que incluiu essa prótese... Às vezes você muda de cidade, né? De país, sei lá. Você vai para outro lugar, você dá aquele cartãozinho, é uma linguagem universal. Então, o outro profissional, ele vai saber como agir. Porque, por exemplo, Thaís, chega uma paciente para mim e não sabe, tem uma contratura capsular e não sabe nada do implante. Sim. Fica mais difícil até para você determinar a técnica, fazer, né? Para a gente fazer o novo plano cirúrgico. Porque qual técnica eu vou usar? Qual plano cirúrgico eu vou fazer? Porque eu não sei qual foi
o implante Aí como que você descobre incluído. isso? Na hora? Na hora. Na hora. E a gente parte do princípio que ali tem uma prótese que eu vou ter que trocar de plano. Porque o máximo que vai acontecer Só que aí é até isso. para você pedir, né, para a empresa da prótese, você vai ter que pedir Perdeu. um de poliuretano ou texturizado, porque de fato você só vai saber ali retirando, né? Isso é muito ruim, né, gente? É muito bom vocês saberem o que tem dentro do seu corpo. Isso, eu acho que assim, de tudo que a gente possa falar, martelem isso na cabecinha de vocês. Saibam o que está sendo colocado em você, porque é isso, vai fazer parte da tua vida, né? E outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês, assim, já que a gente está falando em implante mamário, a gente está falando de inclusão de implante. Independente se foi só inclusão, mastopexia ou não, quando é só inclusão, eu peguei uma paciente que não tem mama nenhuma. Eu vou no médico para colocar uma prótese. Estou retinha, não tenho mama, quero um volumezinho. Gente, essa cirurgia é uma cirurgia muito tranquila. Sim. Então, não compare com uma cirurgia que é uma mastopexia ou uma redução de mama. Porque eu tenho muita paciente que fala assim, poxa, eu fui nesse médico, mas não deu certo. Na minha amiga ficou tão bonito, mas o meu caso não ficou bom, não deu certo. Por quê? Sim. Porque a inclusão, ela é de fácil realização. Sim. Na maioria das vezes. Quando a gente cicatriz? A cicatriz da inclusão, ela pode ser pelo sulco submamário, que para mim é a melhor. Que é embaixo, né? Quando a gente pensa em um paciente que não amamentou ainda, no lípara, vai ter filhos ou não, a gente pensa numa cicatriz embaixo, no sulco submamário. É bem pequenininha, né? Ou pela areola, quando a areola pode, quando permite, se for uma areola muito pequenininha, também não tem como incluir pela incisão areolar, né? E a axilar, que também é uma opção. Eu não gosto muito da axilar, porque eu acho que fica uma cicatriz mais visível. A gente mora num país tropical, então a gente usa muita roupa sem manga, né? Sim. Muito decote, roupa sem manga, acaba expondo um pouco mais essa cicatriz. Eu acho que a cicatriz do sulco fica ótima e não atrapalha a amamentação. Uma frase que você bate muito, assim, que você sempre fala, que eu acho interessante, que é prótese de mama não segura a mama. O que isso quer dizer? Para elas entenderem. Porque muito paciente acha que tem um pouquinho de flacidez e vai no médico e vai colocar uma prótese bem grande, vai preencher aquele espaço da flacidez mamária e vai ficar em pé. E ao contrário, por quê? Porque inicialmente até fica ali, né? Thaís, vou te dizer que às vezes fica meses, assim, um mês, 2 meses. E cede. Sim. Fica bonito enquanto está com edema. Sim. Depois ela cede. Por quê? Porque ela tem flacidez. Então, não é um peso. Isso é uma coisa muito óbvia para mim. Eu acho que se você coloca uma prótese de 400 ml para preencher um espaço vazio, é uma mama flácida. Eu estou preenchendo um espaço vazio com peso. Como é que vai ficar isso? Como é que vai sustentar? É física, né? Não sustenta, não tem como. Sim. Né? Quando ela diz o edema, né? Porque naturalmente, quando você realiza uma cirurgia, você fica mais inchadinho ali, né? Leva uns dias. Então, isso vai disfarçar, né? E logo quando ele passar, você vai ver a queda dela natural, né? Sim, isso aí. Então, muita gente chega e fala, ai, doutora, mas eu queria muito minha mama em pé, mas eu não quero cicatriz, mas eu não quero. Vou só colocar. Não tem como. Nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Então, o que eu digo sempre assim, algumas pacientes que não têm mama nenhuma, a opção é inclusão de implante, é uma cirurgia bem tranquila, né? É uma cirurgia, rápida, é uma cirurgia de 40 minutos, no máximo 1 hora. E a gente tem uma cicatriz. Em alguns casos, você pode até sair no mesmo dia, não pode? Geralmente, se for só inclusão, eu mando embora, falo assim, dou alta no mesmo dia. Opera de manhã cedo, né? No final do dia. Sim, mesmo dia. E hoje a gente fala também, vou falar um pouquinho para vocês do Fast Track, que é a recuperação rápida, porque eu sei que vocês têm dúvida, muita gente pergunta. E essa técnica é uma técnica desenvolvida pelo Tebbets e é uma técnica de recuperação rápida. Por quê? Porque o paciente, a prótese, ela é colocada submuscular e a gente tem alguns planos para seguir dentro, são 14 passos que a gente segue para colocar essa prótese na recuperação rápida. E o paciente, ele tem que mexer o braço. Ele deve mobilizar o braço. Por quê? Porque quando você está mobilizando o braço,
você está melhorando a cicatrização muscular. Como essa prótese ela foi incluída embaixo do músculo, o músculo foi incisado em algumas partes, foi cortado em alguns pontos específicos para essa recuperação rápida, é mandatório que o paciente faça essa atividade no pós-operatório. Quando não é essa técnica, a gente fala em não levantar os braços na altura do ombro para cima, né? Ele pode mexer nesse plano todo. Você pode mexer, porque na verdade, Thaís, a inclusão de prótese, ela não tem muita restrição. Sim. Independente de ser fast track ou não. Ela é uma cirurgia que não demanda um repouso muito grande. É uma cirurgia que em 3 dias, 4 dias, o paciente pode estar voltando às atividades. Claro. Só não vai poder estar voltando a fazer crossfit. Uhum. Então, o que eu peço para o paciente fazer na recuperação da inclusão da prótese? A recuperação, você só não pode dirigir durante 15 dias. Então, são 15 dias que você não está podendo dirigir. Usar o sutiã cirúrgico durante 30 dias, né? E a mobilização do braço é essa do plano 90 graus com o braço. Evitar, claramente, pegar uma criança no colo, né? Fazer muito esforço ali naqueles primeiros dias, né? Isso aí. Tá? Então, é uma recuperação bem tranquila. E academia, por exemplo? A pessoa quer voltar a treinar, a gente tem muita paciente, né, que gosta muito. Se quiser voltar a treinar membro inferior, pode, sem problema nenhum. O que não pode é pegar peso. Aí eu peço para usar um sutiã desses... Sutiã não, é um top né? De alta performance. Tem de várias marcas que tem uma compressão. Ele é para alto impacto, é um top para alto impacto. Ele é criado tecnologicamente para isso. E eu peço para o paciente utilizar e pode ir para academia. Sem problema. Voltar às suas atividades. Ó, aproveitando, deixem nos comentários, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, fala sobre a técnica de recuperação rápida, sobre a técnica submuscular, subglandular, porque a gente vai estar ali sempre respondendo, né? Com certeza. Isso que é legal dessa interação que vocês podem ter com uma profissional do assunto. Outra coisa, a gente falou da recuperação rápida, vou falar do sutiã interno, porque também é o queridinho do momento. O sutiã interno, ele é feito em mamoplastias em geral. Hoje a gente faz, né? Tanto na lateral da mama quanto na base da mama. São pontos que a gente faz de sustentação. Então, para a prótese não deslocar, seja ela submuscular ou subglandular, a gente faz com um fio farpado para poder dar sustentação à mama e para ela ter uma durabilidade maior, né? Então, o sutiã interno, ele não é a falar assim, nunca mais eu vou precisar usar o sutiã. Você lançou essa caixinha e a maioria das pessoas falando, meu sonho para nunca mais usar sutiã. É bom elas entenderem, né? Não é bem né? assim, gente. É assim, ele previne a queda, mas não quer dizer que você nunca mais vai precisar usar sutiã. É um reforço, na verdade, que a gente está fazendo, né? Sim. É um reforço da base mamária. E aí tem que ser com esse fio em específico que você falou, farpado, né? É um fio específico para isso. Tem algumas marcas também, mas é um fio específico para o sutiã interno. Sim. Tá? Muito, que mais? muito Vamos bem. pensar aqui. Eu não falei uma coisa importante que eu comecei a falar para vocês no início aqui, que quando a gente fala de implante, a gente está falando de um corpo estranho que a gente está colocando no nosso organismo e, naturalmente, como vários adjuvantes, a prótese, ela pode também ser um gatilho para uma doença autoimune. Então, quando a gente fala em síndrome ásia, que é uma síndrome autoimune causada por um adjuvante, pode ser ele uma vacina, um botox, uma prótese de mama, preenchimento, ou uma outra órtese qualquer. Então, um implante dentário, por exemplo. Pode. Então, pode ser um gatilho para o seu organismo ele entender aquilo como um corpo estranho e dar uma bagunçada no seu sistema autoimune. E se você já tinha um sistema autoimune mais frágil, você pode desenvolver a síndrome ásia. Um alerta sempre bom é ver a sua linha genética, né?
Sua linhagem ali, de ver quem já tem então, alguma doença autoimune, por isso, né? alguns pacientes com doença autoimune, como, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, não podem incluir implantes de silicone. Uhum. Por quê? Porque se você tem uma doença que está controlada, isso pode ser um gatilho... Para bagunçar tudo mesmo, né? Uhum. Para voltar a ter a doença ativa. Se é uma doença que estava ali quietinha, ela pode ativar. Mas aí, doutora, poxa, eu tenho, mas meu sonho é aumentar um pouco minha mama. Eu nunca vou poder realizar esse meu sonho. Tem alguma técnica que a gente possa fazer? Hoje a gente tem a técnica híbrida, né? A híbrida seria colocar prótese mais enxerto. Como você não pode usar prótese, a gente pode usar só enxerto. Né? Da sua própria gordura. É engraçado que muita gente fala, posso pegar, eu sou tão magrinha, mas a minha irmã não. Não, eu posso não pegar pode. A gordura, mesmo da minha família? Não existe, não, né? É a sua própria gordura, é uma gordura. Então, é um enxerto autólogo, é um enxerto que é feito da nossa própria gordura. Geralmente então, você retira numa lipoaspiração. Pode tirar da barriguinha, do entrecoxa, do braço, das costas. Tem alguma diferença de gordura? Qual é a melhor? Tem diferença. Algumas gorduras são mais específicas para se adaptar, né? Então, a gente escolhe de acordo com o local que a gente quer enxertar. Ela tem uma quantidade de célula-tronco um pouquinho melhor. Às vezes, o periumbilical é muito interessante para fazer para o enxerto, né? Enxerto e tem um glúteo, limite? Enxerto mamário. Tem um limite? Então, assim, tem um limite imposto de mais ou menos 150 ml por mama. Isso é um pouco variável. Algumas pessoas falam em mais, colocam mais. Mas, assim, depende também muito também do tamanho da mama, do tamanho do tórax, né? Então, tem uma variação. Mas a gente fala em torno de 150 ml por lado para ser seguro, né? Mas, às vezes, em alguns casos, a gente pode colocar mais. Então, depende muito de cada caso, mas existe ali na teoria esse volume que foi estipulado. Sim, tá? E quando a gente inclui a prótese, a gente não pode dormir de bruço, né? Não pode dormir de bruço. A gordura, a mesma coisa? A gordura é a mesma coisa, porque a gente não quer nenhuma compressão no local. Então, quando você deita, você estaria fazendo uma compressão numa sementezinha que a gente colocou ali que tem que pegar. Então, se você deitou, você pode matar a nossa semente. Então, por isso que até o paciente que faz enxerto de glúteo, a gente ensina ele a deitar para não pressionar muito esse tecido gorduroso, local, né? Para poder deixar viável o enxerto. Depois que o enxerto pegar, depois que tiver tudo ok, sem problema nenhum, pode dormir de bruço. Isso a gente vai falar, tá? Vamos ter episódios só sobre lipoaspiração, lipoescultura, enxerto, lipoenxertia e tudo mais para vocês. Mas eu acho que deu para tirar bastante dúvida sobre os implantes, né? É bom para a gente entender que naturalmente a gente vai falando no jeito muito popular, que eu também falo prótese, mas o correto é implante mamário. Muito bem. Então mandem, gente. A gente vai também, tanto no Pod Fab quanto no Doutora Fabiana Valera, toda semana a gente lança caixinhas de perguntas e esse é um assunto que, assim, surgem muitas dúvidas, né? Tem muita coisa ainda pra gente falar. A gente ainda vai falar bastante em outros episódios. Hoje eu só falei, comecei a contar para vocês o início da história. Isso. Né? A gente está começando a falar sobre cirurgia mamária, então eu passei rápido sobre os implantes, que eu quero que vocês entendam um pouquinho mais. Se ficar na cabeça de vocês, que vocês precisam saber, quando vão colocar uma prótese, um implante, que precisam saber a marca e pegar o documento, já está de né? bom tamanho. Uma coisa que eu acho que todo final de episódio sempre me bate essa mesma sensação é que como é importante você ter tempo de consulta. Porque nada disso aqui você consegue responder em 5 minutos, né? Thaís, eu vou te dizer que essa aula eu dou a cada consulta. Eu sei, por isso que isso é importante para vocês. Isso aqui é uma consulta. Eu falo de síndromiase, eu falo de BALCL, eu falo de cada prótese, da textura de cada prótese, que o gel ele é altamente coesivo. E você não está indo contra a prótese, né? Muito pelo de forma contrário, nenhuma. Você é uma pessoa que tem, eu tenho prótese, né? E a gente gosta muito. Mas é importante todo mundo saber todos os passos e todos os fatores. Eu digo sempre às minhas pacientes, olha,
Eu tô te dando essa aula aqui para você entender e ter a opção de escolha. Porque eu posso ter a opção, opa, peraí, não, se é tudo isso eu não quero. Ou assim, eu quero mesmo assim, claro, porque eu vou me cuidar, eu vou olhar, eu vou estar atenta. Não tem problema nenhum, doutora. Não, então, assim... Porque, assim, devolve muito a autoestima, né, Fabi? Muito, é maravilhoso. Maravilhoso. Muito. Porque, assim, a mama, ela mexe muito com o sentimento. Assim, me arrisco a dizer que a maior dor da mulher é a mama. Muito mais até do que o abdômen, né? Muito mais, assim. Ontem eu tive uma paciente que me falou assim, a minha mama, ela é o meu órgão sexual mais importante. Olha aí. Então, assim, eu tive uma outra paciente, há um mês atrás, mais ou menos, que me procurou e falou assim, doutora, altera a cirurgia. Se eu colocar uma prótese, vai alterar a sensibilidade do meu mamilo? Isso é uma pergunta boa. Altera. Altera. Então, assim, eu falei para ela, quando eu falei, ela ficou um pouco assustada. Eu falei, olha, principalmente no começo, você vai sentir uma anestesia, uma parestesia. Às vezes fica uma hipersensibilidade, mas não vai ser a mesma coisa. Então, assim, se é para você, porque aí ela me falou assim, porque é o meu órgão sexual principal. É onde provavelmente ela tem mais prazer, eu né? tenho muito prazer no mamilo. Então, assim, se é o teu órgão sexual principal, se você tem muito prazer com o mamilo, você vai colocar uma prótese ou vai fazer qualquer cirurgia mamária, é bom você conversar com o seu médico sobre isso. Sim, até para você ir se preparando, né? Então, ela saiu da consulta falando assim, eu vou pensar. Eu quero muito fazer a minha mama, mas eu não sei se eu quero pagar esse preço. Então, eu acho, Thaís, que na vida a gente tem que ter opção. Claro. A gente tem que ser informado. É isso aí. Do real, entendeu? Do que realmente vai acontecer com o meu corpo. Então, assim, o que isso vai me trazer de benefício compensa? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, né? Então, eu só dou para as minhas pacientes a opção de escolha. E eu acho que é isso. Eu falei para ela, eu não estou aqui para vender prótese, eu não estou aqui para vender cirurgia. Eu estou aqui para te informar dentro da medicina o que é certo, o que pode acontecer com você. Sim. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, mas você está jogando contra? Não, não estou jogando contra. Eu só quero dar a opção de escolha. Porque eu gostaria que fosse assim comigo. Claro. E eu acho que a gente tem que ter opção de escolha em tudo. Em tudo na vida. A gente tem que ter, né? Muito. Essa opção de escolher. Se eu quero direita ou esquerda, se eu quero para cima ou para baixo, se eu quero, né? Mais ou menos, é isso. Então, é isso. Então, eu deixo aqui para vocês essa dica, né? Isso. De aprendam a escolher. E por mais que ela até comentou aqui que é uma cirurgia para o cirurgião plástico teoricamente simples, uma cirurgia rápida, mas é uma cirurgia, né, gente? Então, é isso. Até de você mesmo chegar numa consulta e entender o que você quer, não o que a pessoa está te impondo, né? O volume que de fato você quer, como você pensa. Então, isso leva tempo. Não tem como... Isso é um alerta que, assim... Eu, como leiga e que escuto, né? A gente recebe muitas mensagens o tempo inteiro. Uma pergunta, quanto tempo a Fabiana leva em consulta? Nossa, ela demora tanto assim? Tem paciente, às vezes, que está até na sala de espera, né? E fica, mas quanto tempo que ela leva em consulta? 1 e meia, no mínimo. É isso para uma cirurgia simples, igual uma prótese. Quando a gente fala em prótese de mama, a gente pensa em uma cirurgia simples... A cirurgia, o ato cirúrgico é simples. Exatamente. O ato cirúrgico, né, é um ato cirúrgico mais simples. Mas o que está em volta, o que gira em volta da inclusão do implante, não é tão simples assim. Não, exatamente. Então, por isso, é uma das consultas que mais demora. Toda vez que você vai colocar uma prótese, eu falo tudo isso que eu falei aqui. Quanto tempo a gente está aqui? 1 hora. Pelo menos 1 hora. Então, é isso. Então, assim, além disso tudo, a gente vai falar de cicatriz, né? Qual é a minha melhor cicatriz? Será que eu cicatrizo bem? Será que eu não cicatrizo bem? Vamos deixar pro próximo, que a gente, no próximo episódio, né, a gente vai falar muito sobre flacidez de mama. Aí tem milhões de técnicas ali que envolvem, que aí aqui foi só o início.
Então, antes de acabar, queria muito pedir para vocês não esquecerem de se inscrever. Tem esse botão vermelho, inscrever, clica ali, clica no sininho, que é muito legal, porque a gente pode botar vídeo fora de horários, né? Fora de datas. E hoje a gente está botando agora às quintas-feiras, às 20 horas. Verdade. Né? Porque a gente... É tudo um termômetro. Então, por isso que pra gente é interessante você deixar teu like, teu comentário, você inscrever, porque tudo isso é uma resposta para o que a gente está fazendo. Exato. Então, hoje a gente repensou muito, né, sobre a questão do domingo. E como já era um dia muito específico, assim, para quem já é nosso público, que assiste a muitas lives da Fabiana nas quintas, a gente resolveu botar às quintas, às 20 horas. Isso aí. O completo, né? E ao longo da semana a gente vai lançando os cortes daquele episódio com videozinhos mais curtos para vocês irem vendo aí ao longo do dia. E não deixem de seguir também o @podfab lá no Instagram. Isso. Que vocês têm além do canal do YouTube. E no DRA, agora DRA Fabiana Valera, também tem na bio. É muito simples, link, né? A gente resolveu reunir, porque hoje em dia, graças a Deus, a gente está com várias frentes. Então, para a gente não ficar também falando e vocês acabarem se perdendo, a gente botou um atalho. Então, quando você entra lá no Doutora Fabiana Valera, vai ter lá os contatos, né? Cirurgia plástica, os telefones e tudo mais. Vai ter um link, pode clicar, tá? Que é super seguro. E ali você já cai no YouTube, Pod Fabi, o completo, o Cortes Pod Fabi, TikTok, Instagram, Facebook, site, WhatsApp, tudo que a gente já faz, que não é pouca coisa, vocês já acham ali mais fácil e vai ficar fácil o acesso, tá bom? É isso aí. Então, muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. E não deixem de curtir o vídeo pra gente. Isso. Tá? Até a próxima. Beijo.